Irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da Escola Dominical. Estamos fazendo aí o panorama bíblico e hoje nós estudaremos sobre o livro de Números. Então eu convido os irmãos a abrirmos a Bíblia no livro de Números, o quarto livro do Pentateuco. Na semana que vem, assim permitindo o Senhor, nós vamos fechar aí o estudo desse primeiro grupo de livros das Escrituras, que são os 5 livros de Moisés, o Pentateuco. Números, livro de Números. E nós vamos passar em alguns momentos aqui pelo livro, e a nossa intenção, como temos feito nas últimas semanas, é ter uma visão geral do livro. Obviamente não dá para a gente ler todo o livro aqui, mas termos uma visão geral que nos ensine um pouco mais sobre a importância do livro, que nos ensine como nós o entendemos dentro de toda a Escritura, como que ele faz parte do todo das Escrituras e como que nós podemos ter uma leitura mais proveitosa. Nós sabemos e temos visto que os 5 primeiros livros da Bíblia, alguns momentos são de leitura muito difícil, assim, às vezes uma leitura repetitiva, às vezes uma leitura que pode parecer cansativa. Mas quando nós entendemos o todo do livro, a estrutura do livro e principalmente o propósito para o qual ele foi escrito, nós conseguimos ter uma leitura onde nós vamos aprender mais e vamos desfrutar mais da palavra de Deus. Então nós vamos estudar aí sobre o livro de Números, o livro que faz parte do Pentateuco, tem 36 capítulos, também é de autoria de Moisés e foi escrito no século V a.C., entre 15º antes de Cristo, entre os anos aí 1446 a 1406 antes de Cristo. Irmãos, o livro de Números, ele tem uma ligeira diferença no seu início para o livro de Levítico, que nós vimos na semana passada, mas é uma diferença muito pequena, literariamente falando, mas que faz toda a diferença quando nós lemos o Pentateuco. Na Bíblia em português, na nossa tradução, é uma letra que muda. Uma letra. No hebraico tem algumas diferenças também maiores, mas ainda é coisa mínima. Porque Números, o início de Números do livro, ele vai mostrar se tudo aquilo que foi feito em Levítico funcionou. Se os irmãos lembrarem, do estudo na semana passada, reforçando, que se alguém perdeu algum estudo, está disponível lá no Facebook da igreja. Quando nós vimos na semana passada Levítico, nós vimos que é um livro litúrgico. O que é isso? Deus estabeleceu uma série de rituais e cerimônias para serem feitas, para que o povo pudesse estar diante de Deus. E principalmente Moisés e os sacerdotes, que é quem de fato iam entrar no tabernáculo. Então, o que nós vemos no livro de Levítico é Deus estabelecendo os passos. Olha, para haver comunhão tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ser assim, dessa forma, não pode ser assim, tem que ser o sacerdote, tem que ser com sacrifício, tem que ser no dia do Senhor, tem que manter o fogo da mesa aceso, tem que se purificar antes, tem que matar um animal para isso, tem que matar um animal para aquilo. Então Deus estabeleceu o que deveria ser a vida litúrgica de Israel. E o livro de Números nos mostra se funcionou ou não. Abra lá em Levítico, capítulo 1. Obviamente não é o livro de estudo de hoje, mas Levítico, capítulo 1, versículo 1. Só fazendo uma recapitulação, irmãos, o capítulo 40 de Êxodo, eles terminaram de fazer o tabernáculo e a glória de Deus encheu o tabernáculo, mostrando que Deus havia aceito aquele local para se manifestar. Mas o texto diz que nem Moisés podia se chegar ainda ao tabernáculo. Aí Levítico 1, versículo 1 diz assim: chamou o Senhor Moisés e da tenda da congregação lhe disse. O Senhor falou com Moisés da tenda, a partir da tenda da congregação. Moisés ainda não estava lá. Agora vamos lá em Números, capítulo 1, versículo 1. Números, capítulo 1, versículo 1, diz assim: No segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou a Moisés no deserto do Sinai, na
tenda da congregação. O Senhor não falou com Moisés da tenda mais. O Senhor falou com Moisés na tenda, porque agora Moisés está dentro da tenda. Moisés está diante de Deus. Moisés está na presença do próprio Deus. Então, tudo aquilo que Deus estabeleceu no livro de Levítico funcionou. O povo agora pôde estar diante de Deus. Aquilo que começou lá em Êxodo capítulo 1, quando da libertação do povo, se concretiza depois de Deus libertar o povo, estabelecer o culto e tudo aquilo que Deus estabelecer ser feito por Israel. Então, é uma pequena diferença. É uma palavra, da tenda ou na tenda, é uma letra, mas que mostra que agora o povo tem comunhão com Deus. Agora, por que tem comunhão? Porque eles fizeram tudo aquilo que Deus mandou. Deus mandou matar o animal, Deus mandou consagrar os levitas e sacerdotes, Deus mandou fazer uma roupa especial, Deus mandou construir a arca, Deus mandou construir o tabernáculo, e eles fizeram. Ou seja, eles creram na providência de Deus, eles creram naquilo que Deus falou que tinha que ser feito, e eles fizeram. E eles foram aceitos por Deus. Sim, é o tabernáculo. A tenda da congregação é o tabernáculo. Tabernáculo é como se fosse um título dado. E quando fala tenda da congregação, é o local de comunhão, mas está apontando para o mesmo local. Então, irmãos, esse é o pressuposto do livro de Números. É a partir daí que nós vamos entender o livro de Números. Deus está em comunhão com o seu povo. Tudo que vai acontecer em Números é resultado do povo ter crido na provisão de Deus e ter vivido em comunhão com Deus. E assim também, irmãos, para nós, porque, como eu sempre tenho dito, aliás, falei muito isso semana passada, inclusive sobre o exemplo de Nadab e Abiú, o que faz a comunhão do homem com Deus não é a criatividade humana. Não somos nós que vamos determinar como vamos ter a nossa comunhão com Deus. É o próprio Deus que estabelece. Ele que dá a provisão. Para haver comunhão com Deus tem que ser por meio da fé em Jesus Cristo. E assim nós vivemos, esse é o contexto da nossa vida com Deus. Cremos em Jesus, cremos na provisão dada por Deus, e então vamos viver essa aliança com Ele. Então o livro de Números vai nos mostrar sobre o que aconteceu após, e nós temos que ter isso em mente. O pano de fundo é essa comunhão estabelecida de Deus com o povo. Meus irmãos, qual que é a função aqui de Números dentro do Pentateuco? Nós já temos visto, que Gênesis, Êxodo, Levítico, cada um deles vai cumprir um papel no contexto todo do Pentateuco. E Números, ele é um livro de transição. Ele mostra a transição de Israel do Sinai, onde eles fizeram aliança com Deus. Todo o livro de Levítico se passa no Sinai, que eles estão recebendo a lei de Deus, eles estão recebendo as instruções. Só que Números mostra uma transição do Sinai para as planícies de Moabe, que é uma região prestes a atravessar o Jordão e tomar posse da terra prometida. Então passa do lugar da aliança para o lugar de tomar posse da promessa de Deus. Números também mostra a transição de uma geração para outra. Êxodo e Levítico estão na mesma geração, aqueles que saíram do deserto. Só que Levítico vai fazer a transição de uma geração para outra. Quem estava no final do livro não eram os mesmos que estavam no início do livro. O livro também nos mostra, inicia a transição de Moisés para Josué, enquanto líder do povo. Moisés vem Êxodo, Levítico, início de Números, mas em determinado momento de Números, Josué já começa a ser preparado para assumir o povo de Israel, a liderança. Ainda não assume de fato, mas ele começa a ser preparado para isso. E também começa uma preparação para a transição do deserto para a terra de Canaã, daquele lugar onde eles estavam peregrinando para a terra prometida. Então o livro de Números e todos os preparos que existem nesse livro, eles vão preparando para essa transição, para entrar na terra de Canaã. Então vamos ver aqui algumas informações literárias do livro de Números.
O título, eu tenho falado aqui, né, irmãos? O título da Bíblia hebraica, ele trazia o título como as primeiras palavras. E quando a Bíblia foi traduzida para o grego, o Antigo Testamento, houve uma mudança, o que não é problema, porque os títulos não são inspirados, então não há problema nessa mudança. Mas o título do livro na Bíblia hebraica se chamava No Deserto. E é um título mais propício a todo o tema do livro, porque todo o livro vai, ainda que passe essas transições, o ambiente do livro é o deserto. Não foi assim em Gênesis, não foi assim em Êxodo, não foi, aliás, foi em Levítico, estando ali no Monte Sinai, mas a grande parte de Números é o deserto. Quando houve então a tradução para o grego, eles colocaram o início e o final do livro como o tema e deram esse nome de Números, porque no início faz o censo, a contagem de todos aqueles israelitas que podiam sair à guerra, e mais para o final do livro, na segunda parte, vai ter outro censo também, e nós vamos, e tendo em vista esses dois momentos do livro, deu-se então esse nome, né, chamado Números, para o livro. O autor do livro, nós já temos falado, né, Moisés, mas diferente de outros livros, esse livro retrata um momento em que Moisés deixa algo escrito. Nós vimos que há livro do Pentateuco que fala-se da autoria de Moisés, mas não tem nenhuma prova interna, nenhuma indicação interna de que Moisés escreveu o livro. No entanto, o livro de Números, há alguma indicação, pelo menos, de que Moisés deixou o material escrito. Vamos abrir lá em Números, capítulo 33, para nós vermos isso na prática. Números 33, versículos 1 e 2. O capítulo 33, ele expõe as caminhadas, né? Saíram daqui, foram para ali, saíram daqui, foram para ali. Só que antes, na abertura, diz assim, versículos 1 e 2. São estas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. E são estas as suas caminhadas, segundo as suas saídas. Então, nós vemos aqui no capítulo 33 que Moisés manteve o registro de várias coisas. Nós já vimos isso também em Êxodo, onde um versículo mostra que Moisés mantinha um relato daquilo que acontecia, e nós sabemos que ele fez isso sob inspiração divina. Muito provavelmente, Moisés escreveu outras coisas que não estão no Pentateuco e que não estavam sob inspiração divina. Era fruto da sua própria intenção. Foi válido para a época, foi útil para a época, mas não foi preservado como palavra de Deus. E quando nós falamos, irmãos, que Moisés é o autor do livro, nós não descartamos, na nossa doutrina da inspiração das Escrituras, nós não descartamos uma edição posterior, a inclusão de alguma nota explicativa, a inclusão de algum aspecto que possa ter contribuído para entender melhor a ideia. Um exemplo muito simples é quando o texto de Deuteronômio vai narrar a morte de Moisés. Obviamente não foi Moisés que escreveu sobre a sua própria morte, narrando, mas um editor inclui uma informação, mas nós cremos que mesmo essas edições, o arranjo do material, está debaixo da inspiração divina e da condução do Espírito Santo. Como que o quê? Como que quem escreveu ficou sabendo? Por inspiração divina. Porque, assim, muito provavelmente, os teólogos quase unanimemente concordam que quem escreveu o final de Deuteronômio foi Josué, né, que narrou a morte de Moisés. E esses homens que funcionaram como profetas, eles recebiam, não sabemos como, mas eles eram inspirados por Deus para narrar fatos que nós não sabemos como eles ficaram sabendo.
Aliás, nós temos centenas de exemplos assim nas Escrituras. Mas veja bem, quem escreveu o Evangelho de Lucas, né? No caso Lucas, ele não estava, tem grande chance, dele não estar na crucificação, com Jesus lá debaixo da cruz, vendo. No entanto, ele narra detalhes da conversa de Jesus com o ladrão ao seu lado. Imagina os dois homens crucificados. Imagina Jesus fraco, o outro ladrão também fraco. Eles não estão conversando numa tonalidade que está todo mundo ouvindo. Ao redor, pessoas gritando, zombando, xingando. Como que dá para saber o que Jesus conversou com o ladrão na cruz? Nesse caso, assim, a gente tem uma resposta, não é tão difícil, porque Jesus morreu, mas não ficou morto, né? Ele ressuscitou, passou os 40 dias com os discípulos, ele pode ter narrado isso para eles. Mas existem muitas situações no Antigo Testamento em que conversas que são privadas, elas são de conhecimento do autor. Coisas que acontecem assim, quando Saul foi visitar a médium, lá de Endor, há um diálogo ali que é restrito entre os dois. Detalhes que só quem estivesse lá poderia saber. No entanto, Deus, por ação do Espírito Santo, traz isso ao conhecimento do autor bíblico. Como Deus tem inúmeras maneiras da providência dele de fazer isso. Por boca daqueles que estavam ali mesmo, ou por uma revelação como Deus deu a Daniel, que ele tinha visões e sonhos, não sei. Mas existem inúmeras passagens nas Escrituras que nós não sabemos como chegou ao conhecimento do autor. Sim. Esse detalhe eu não lembro, mas com certeza Josué sabia, porque ele recebeu do Espírito antes de Moisés morrer. Então, Josué provavelmente foi até alguma caminhada com Moisés antes dele voltar, né? Sim, mas não é só isso. O texto diz que ele chegou lá em cima e viu a terra prometida. Então não é tão simples de dizer assim, Josué sabia o que ia acontecer. Mas Josué não ia saber que ele ia chegar lá de cima e ver a terra prometida. Então são coisas que estão dentro da providência de Deus, mas são misteriosas a nós. Pode ser que seja simples. Pode ser que Deus tenha permitido a Josué chegar lá em cima com ele, ver todas as coisas que ele viu a terra, tudo, e depois Josué descia e Moisés ficava. Pode ser simples, mas pode não ser também. Algumas situações podem não ser tão simples, né? Mas é por isso que nós cremos que a Bíblia é um livro humano. Som. E. Então, irmãos, onde é que eu estava? Estava no monte, Então, assim, eu estava no monte. Então, por isso que nós cremos que a Bíblia é um livro humano e divino. Ela tem o seu aspecto humano. Vamos supor que foi mesmo Josué que escreveu o final de Deuteronômio. Ele está dando a sua visão dos acontecimentos, ele está dando a sua interpretação, ele está usando o seu conhecimento, a sua maneira de escrever. Ali tudo é característica de Josué, mas ele está sob inspiração divina. O Espírito está o protegendo de escrever o que não deve, de escrever o que não é verdadeiro ou dar uma interpretação equivocada. Então nós cremos, na Bíblia como um livro divino e humano. Então o título, a autoria de Moisés e os destinatários do livro. Aqui, irmãos, nós temos uma leve diferença para os outros livros do Pentateuco também, principalmente os 3 primeiros. Porque Gênesis, Êxodo e Levítico, nós não temos certeza para qual povo de Israel que Moisés escreveu. Nós não sabemos se ele escreveu para aqueles que saíram do Egito. Êxodo tem grande chance de ser para aqueles que saíram do Egito, mas nós não temos certeza.
Gênesis, Êxodo e Levítico, ou se foi para a segunda geração, se Moisés já escreveu no final da vida dele. Agora, Levítico não. Números, muito nome, né? Números, nós temos convicção de que Moisés escreveu para aquela geração que nasceu no deserto. Porque o texto, ele engloba um tempo cronológico de Israel muito grande. Enquanto o Êxodo e Levítico está ali no Monte Sinai, né, a segunda metade de Êxodo e Levítico, tem um período ali talvez de 2 anos, que foi o tempo aproximado que eles ficaram no Sinai. Levítico conta da saída do Sinai até chegar perto da terra de Canaã. Então, um tempo de aproximadamente 38 anos é narrado no livro de Levítico, de Números. Então, certamente, esse livro foi escrito para aquela geração que não saiu do Egito, não conheceu o Egito, não atravessou o Mar Vermelho, mas que nasceu no deserto. E o próprio livro de Números é que vai nos contar do porquê que houve essa nova geração nascida no deserto, que nós vamos chegar lá. E quais as circunstâncias... Alguém me chamou não, né? E quais as circunstâncias do livro? Bom, fazendo uma recapitulação, Gênesis relata a história antiga, Êxodo relata o período entre a saída do Egito e a aliança do Sinai, Levítico narra o período do recebimento das leis, e Números vai nos narrar então esse largo período da entrada no deserto e a entrada no deserto e o preparo para a entrada na terra prometida. Por isso que eu falei antes que é um livro de transições. Muitas coisas, muitas mudanças estão acontecendo no livro de Números. Então essas são as circunstâncias que o povo está quando Moisés escreve. Estão ali na beira do Jordão, né, na planície de Moabe. Inclusive algumas tribos já decidiram ficar por ali mesmo, porque encontraram terras férteis e terras boas. E Moisés então relata tudo o que aconteceu nos últimos 38 anos para os ensinar algumas coisas que nós vamos ver daqui a pouco. Então essas são as informações literárias. E como eu tenho falado nos últimos domingos, saber dessas coisas nos ajudam muito a compreender o livro e ter uma leitura melhor. Nós, se fizermos uma leitura muito rápida, muito desatenta, nós vamos ver que o livro começa com a contagem do exército e termina, ou mais para o final, também tem uma contagem do exército. Se nós não entendemos a circunstância no qual o livro discorre, nós não vamos entender bem o porquê dessas duas contagens, vai parecer informação que não tem tanta importância. Ou se nós entendermos que Moisés é que escreveu, ou se não tivermos isso em mente, também não nos ajuda a compreender o cerne do livro. Então, todas essas informações literárias vão nos auxiliar. Só fazendo uma observação, irmãos, que o boletim nós não conseguimos imprimir essa semana, mas o boletim eu vou mandar no grupo de informações da igreja, ele está pronto, porque para os irmãos manterem aí o resumo, né, do estudo que nós estamos fazendo. Agora vamos passar para a estrutura do livro. Agora nós vamos andar aí um pouco pelo livro. O livro de Números, ele é dividido basicamente em 4 partes. Uma parte que tem um censo militar, né? A contagem do exército, e esse censo é a preparação para entrar no deserto. Uma segunda parte que vai falar da rebelião do povo de Israel e do fracasso em tomar posse da terra que Deus prometeu dar a eles. Nós temos um terceiro momento, onde há um outro censo, uma outra contagem do exército de Israel, e uma quarta parte, que é o preparo para entrar na terra prometida. Então, essas 4 partes, o que elas nos mostram? 2 momentos diferentes. Em algumas coisas parecido, mas em algumas coisas diferentes. A primeira parte tem a contagem do exército, Israel tem X militares, né? A palavra é essa, mas tantos que podem sair à guerra. E eles se preparam para entrar, mas alguma coisa falha. Alguma coisa impede que eles entrem na terra. E como que a segunda parte começa? Uma nova contagem do exército e o preparo para entrar de novo. Então, 2 coisas muito parecidas, só que há uma ruptura no meio delas, que é justamente a desobediência, justamente o fracasso de Israel em crer em Deus, e que há necessidade, na nossa linguagem, de começar de novo, de deixar que aqueles morram e pegar uma nova geração e fazer aquilo que Deus faria por meio
da antiga geração. Então vamos olhar aí. A primeira parte do livro, ela começa no capítulo 1 e vai até o capítulo 10, no versículo 10. É a primeira parte do livro. E o que nós encontramos nessa primeira parte? Nós encontramos a enumeração dos homens em idade militar, né? Aqueles de 20 anos para cima que podiam sair para a guerra, no capítulo 1. Nós temos a posição no arraial e a designação para marchar, no capítulo 2. E é interessante isso, irmãos, porque nós vemos que até o estabelecimento da ordem, como as tribos ficariam no arraial, é uma ordenança de Deus com um propósito muito estabelecido. Então, o tabernáculo ficava no centro do arraial, apontando para a centralidade de Deus e do culto na vida do povo de Israel. Ao redor do tabernáculo, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, ficavam as tribos dos levitas. Ou seja, aqueles que foram escolhidos por Deus para trabalhar no tabernáculo, eles ficavam próximos e eles funcionavam meio como um escudo. O simbolismo era que os levitas funcionavam como um escudo para que as outras tribos não se aproximassem do tabernáculo de maneira indevida. Então, até a distribuição deles no arraial era ordenada por Deus, deveria ser daquela maneira e tinha um propósito muito bem estabelecido. Então, o tabernáculo no centro e as tribos distribuídas em torno do tabernáculo. Nós temos no capítulo 3 e 4 a enumeração dos levitas, porque eles eram contados separados, os levitas não iam para a guerra, então há uma contagem separada, e a descrição do que eles deveriam fazer. Trabalhar no tabernáculo, carregar, montar, desmontar, ter todo aquele serviço do tabernáculo nos capítulos 3 e 4. No capítulo 5 nós vemos algo sobre a remoção da contaminação do arraial, mantendo aquela ideia da pureza do povo de Israel, e um tipo especial de consagração. Nós vemos no livro de Números, no capítulo 6, o estabelecimento do nazireu. Nós vamos ver isso em Juízes, né, muito forte, na questão de Sansão, que era um nazireu de nascimento. O nazireu era um voto que a pessoa fazia que era temporário. Então ele se consagrava durante um tempo sem beber bebida forte, sem se contaminar, sem cortar o cabelo, uma série de coisas. Mas era um período. E a diferença de Sansão é que o próprio Deus que o consagrou nazireu por toda a vida. E ele não poderia fazer uma série de coisas. Só adiantando um pouquinho aqui o sermão de Juízes, mas vai estar lá na frente, os irmãos talvez não vão lembrar, né? Mas assim, por isso que é complicado, por isso que é uma desobediência quando Sansão toca no leão morto. Porque ele não podia tocar no morto porque ele era nazireu. Por isso que o texto fala de Sansão andando em meio às vinhas, porque ele não podia ter contato com a bebida forte, nem com o produto, nem com de onde vem, né, o produto, que são as uvas. Então a vida de Sansão foi uma vida de quebra do seu nazireado a todo momento. Então Sansão não é aquele herói que a gente ensina para as crianças. Na verdade, a gente não deveria ensinar Sansão para as crianças como um herói. Ele foi talvez o pior dos juízes que Israel teve. Oi? Exatamente. Ele é colocado, eu falo que ele é o pior dos juízes, mas os irmãos lembram que ele está lá na galeria dos heróis da fé de Hebreus. Ele está presente lá, mas ele não está na galeria dos heróis por causa da vida dele, mas por causa do final da vida dele, por causa da morte dele. Porque na morte, ele creu em Deus e ele pediu para que fosse usado por Deus para levar o seu plano ao final, arrependimento. Então, irmãos, é justamente no capítulo 6 que nós vemos o estabelecimento do que era o nazireu. Nós temos alguns arranjos ali para a vida religiosa de Israel, capítulo 6 até o capítulo 9, e nós temos a provisão de Deus para conduzir o povo. O estabelecimento da coluna de fogo, da coluna de nuvem, que conduziria o povo nas suas jornadas. Então essa é a primeira parte do livro e o preparo para a viagem. Deus diz como todas as coisas deveriam acontecer durante esse tempo de peregrinação e como eles deveriam viver diante de Deus, as leis que eles deveriam seguir. Então percebam, essa é uma primeira parte. Deus está preparando o povo para a viagem, dando instrução, dando direção, dando a liderança, dando o exército. Eles estão preparados.
Mas o que a gente encontra na segunda parte do livro de Números? Capítulo 10, versículo 11, até o capítulo 21, versículo 1. É o que nós temos a segunda parte. É a transição do Sinai, que é o lugar da aliança com Deus, para as planícies de Moabe, toda aquela travessia. E nós vemos a rebelião e o fracasso de Israel em viver como Deus, confiando em Deus. Então nós temos ali o primeiro estágio da viagem, capítulo 10, versículo 11 ao versículo 36, e nós temos a rebelião nos capítulos 11 e 12. Essa rebelião, irmãos, que é muito conhecida de todos nós, né, esse fato, é quando o povo começa a murmurar de novo. Lembra lá quando eles saíram do Egito? Ah, não tem água. Ah, não tem comida. Ah, só tem o maná. Ah, os inimigos. Ah, reclama, reclama, reclama. E Deus vai. E Deus vai provendo água, comida, libertação dos inimigos. E Deus vai provendo tudo. Quando eles saem do Sinai, a mesma coisa. Ah, não tem água. Ah, nós estamos cansados desse maná. Ah, os inimigos ao redor vão nos consumir. Então eles voltam, aquela mesma geração que saiu do Egito, começa a se rebelar novamente contra Deus. Nós vemos isso no capítulo 11 e 12. No capítulo 13 e 14, nós temos uma rebelião. Aliás, só voltando ao capítulo 12, esse momento de rebelião encerra inclusive com a rebelião dos próprios irmãos de Moisés, Miriam e Arão. O texto vai dizer que Moisés tomou outra esposa. O texto não deixa claro se ele ficou viúvo ou se tomou uma outra esposa. E isso parece que desencadeou em Arão e Miriam uma certa revolta contra Moisés. E eles começaram a dizer, não, mas espera aí, Deus fala com a gente também. Quem diz que Deus fala só com Moisés? E aí é aquele momento em que Deus chama Miriam e fala assim, olha, eu falo com profetas por sonhos e visões. Com Moisés não é assim. Com Moisés eu falo face a face. Então, e Deus deixou, castigou Miriam, ficou um tempo leprosa. Então, a rebelião ela tomou uma proporção maior do que tinha sido antes na saída do Egito, porque aqui os próprios líderes se revoltam contra Moisés. Sim. E a rebelião, A Bíblia diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. É como procurar um outro Deus. A rebelião. Porque rebelião nada mais é do que rejeitar a condução de Deus, Deus deu Moisés, de maneira alguma que eu vou ser guiado por Moisés, eu quero ser guiado por outro. Isso é rebelião contra Deus. Então nós vemos isso no capítulo 12. Capítulo 13 e 14, nós vemos alguns problemas também envolvendo a própria posse da terra. Então Deus havia prometido dar uma terra, Deus fez sinais e maravilhas grandiosos diante do povo, e aí Deus manda os 12 espias, um de cada tribo, vá conhecer a terra de Canaã. Aí eles voltam, 10 deles dizendo, não vai dar não. O povo é muito forte, eles são grandes, nós aos olhos deles éramos como gafanhotos, e eles são gigantes, eles são prontos para a guerra, eles vão nos consumir, a terra, eles falam assim, a terra é terra que consome os seus moradores, não vai dar não. E Josué e Calebe mantêm firmes ao Senhor. Não é, irmãos, porque Josué e Calebe se achavam fortes demais, tá? A ideia não é que Josué e Calebe pensavam assim, não, o nosso exército é muito bem preparado, não é isso. A palavra de Josué e Calebe é uma palavra de confiança em Deus. O Senhor vai nos entregar nas mãos esse povo. Então Josué e Calebe permanecem fiéis ao Senhor, só que a rebelião dos outros 10 leva com que todo o povo se rebele contra Moisés e não confie em Deus e queira voltar para o Egito e queira levantar outro líder. O povo nesse momento fala assim, não, vamos escolher um outro aqui que vai nos levar de volta para o Egito. Então, olha o nível da rebelião de Israel contra Deus. Nós vemos isso no capítulo 13 e 14. E Moisés intercedendo, Deus enviando castigo ao povo, mesmo a partir da intercessão de Moisés. E aí nós vemos no versículo 16 mais um episódio de rebelião, que é a rebelião de Coré, Datã e Abirão. Quando eles rejeitam também Moisés e Arão,
E eles querem ser os que vão também conduzir o povo. Já eram levitas, já tinham um chamado de Deus para cuidar das coisas santas, mas não estavam contentes, não se satisfizeram. É o problema da inveja, né, que a Aparecida falou. Queriam mesmo era ser como Moisés, de maneira que se rebelam, e o próprio Deus faz com que a terra se abra, os engula e queime também os 250 que tinham acendido os seus incensos, né, diante do Senhor. Com o crente, não. Não porque nós não mereçamos, né? Porque pela nossa rebelião e pelo nosso pecado, a gente merece que a terra se abra todo dia, né? E nos engula. Mas a bênção para nós é que a terra já engoliu o Senhor Jesus no nosso lugar. Então a nossa segurança está aí, de que ele foi engolido, só que depois ele foi retirado de lá. Essa é a nossa salvação. E quem não está em Cristo ainda será engolido. Não é como no povo de Israel, né? Temporalmente, diante dos olhos de todos, mas um que já engole. O mundo já engole e já causa morte, e já destrói a vida. Hã? Sim. Andar longe do Senhor é andar com a terra aberta debaixo de si. Né? Lembra, eu já até citei para os irmãos aqui um escritor nordestino aí que morreu uns anos atrás, ele falava assim que não andava de avião porque andar de avião é andar com o buraco de baixo, né? Onde o avião vai, o buraco está de baixo. Viver sem Cristo é assim, é andar com o buraco de baixo. A terra vai engolir, entendeu? E se morrer sem Jesus, aí acabou, aí não tem chance. Aí vai ser como Datã e Abirão. A nossa graça não é que nós somos melhores, mais piedosos, somos como Moisés. Não, a gente continua como Israel. Mas o Senhor Jesus experimentou por nós o castigo, né? De maneira vicária. Mas que a gente merece, merece. Uhum. Isso. Porque eu não entendo alguém invejar o trabalho de Moisés. Tudo bem, a comunhão que ele tinha com Deus era invejável. Isso é invejável. Agora, conduzir Israel, isso não é invejável, não. Deus me livre. Entendeu? Imagina aquele povo no deserto, tudo reclama, pega em pedra para matar ele, e ele está ali dando a vida por aquele negócio. Não é de invejar, é o pecado. Isso é justamente o pecado, né, que faz com que haja rebelião no nosso coração. Então, capítulo 16, há aquela rebelião. No capítulo 17, Deus provê um sinal visível para mostrar que Arão é o escolhido dele, quando a vara dele floresce e as outras não. Então, é um sinal visível. Aí vai falar dos deveres e privilégios dos sacerdotes e levitas, no capítulo 18, mais arranjos para purificação, no capítulo 19. Aí, irmãos, nós chegamos numa parte que é muito triste das Escrituras, né? Que é o pecado de Moisés. Olha só como que não dá para invejar o serviço de Moisés. Moisés passa tudo o que ele passou. E no momento de ira, ele fere a rocha e Deus castiga ele também. Diz, olha, porque você não glorificou o meu nome no meio do povo, você também não vai entrar na terra prometida. Oi? Mesmo se tivesse. Então, mas aí que está. Qual foi o problema de Moisés? O problema de Moisés, aliás, eu tenho para mim que isso aqui é uma demonstração de que Moisés era como o povo, assim tal qual Israel era, Moisés era. Porque o problema de Moisés, às vezes a gente lê e pensa assim, Moisés ficou com raiva e feriu a rocha. Não é só isso. Não é que Moisés teve um acesso de raiva e... Não é isso, porque ele fez isso em outros momentos e Deus não castigou ele. Se nós lermos o texto, nós vamos ver que Moisés falou assim, ele usou algo que Deus faria, mas ele usa no plural, como se ele e Deus fossem a mesma coisa. Nós vamos dar água para vocês, entendeu? E aí, ao ferir a rocha, era como se ele estivesse agindo junto com Deus, se ele também tivesse poder. Então, parece que o problema de Moisés não foi raiva. O problema de Moisés foi esquecer que ele era servo. E ele se ensoberbeceu e ele falou assim, eu e Deus vamos dar água para vocês. Quer ver? E fere a rocha.
Porque se ele só falasse a rocha, era prova de que Deus estaria fazendo sozinho, que Deus não precisava de Moisés. Mas quando ele fere, é como se ele estivesse dando uma ajuda para Deus em sustentar o povo. Então Deus fala: você não me glorificou no meio do povo. Você quis se glorificar no meio do povo e não a mim. Por isso você não vai entrar na terra prometida. Entendeu? Então não é só a questão da ira, né? Sim. Sim. Exatamente. E é interessante isso, Cadu, porque nós temos que parar, irmãos, de ter e até ensinar para as crianças, né, uma visão romântica dos personagens bíblicos. A gente não pode fazer isso, sabe por quê, irmãos? Um dos propósitos da Bíblia, ao narrar personagens, é mostrar que eles eram falhos. Eu me lembro aqui de 3 personagens bíblicos. 2, um eu estou tentando lembrar aqui quem que é. Mas tem 3 personagens bíblicos que a Bíblia não narra grandes falhas deles. A história deles é desse tamanho na Bíblia. Tem um que a Bíblia não fala nada de negativo dele. Nada. Um dos poucos homens na Bíblia que não há menção de nenhum ponto negativo dele, que é Jonatas, filho de Saul. Ele tanto é fiel a Deus, quanto é fiel a Davi, por entender que Davi era o escolhido por Deus. Não há nada de negativo em Jonatas na história bíblica. A história dele é desse tamanho. Outro é Isaac. Isaac tem uma narrativa que fala de falta de fé, quando ele disse que Rebeca era sua irmã e não esposa. Fora isso, não há nenhuma demonstração de Isaac de fraqueza ou falha. Não estou falando que ele não era. Mas a história dele é desse tamanho. Dos patriarcas, ele é que tem a história menor. E era, moralmente falando, talvez o melhor dos 3. Humanamente falando, tá, irmãos? E um outro personagem também, que é quem nós vamos ver hoje à noite, em Juízes. É o juiz que não se fala nada negativo dele. A história dele é desse tamanho. Sansão ocupa 3 capítulos. E Otiniel é desse tamanhozinho a história dele. Por que isso? Porque a Bíblia não tem interesse em mostrar os homens bons. É justamente o contrário. A gente tem que lembrar que o Antigo Testamento está nos preparando para entender quem é bom de verdade. Então, ele vem mostrando como que os profetas falham, como que os reis falham, como que os sacerdotes falham, como que os juízes falham e como que só teve um que não falhou. Então, a gente tem que perder um pouco essa visão romântica dos personagens bíblicos, porque não há nada de romântico na história deles. Diga, Carlos. José, você tem alguma coisa negativa? Eu tenho, ué. Pensa no menino chato. Pensa no irmão que ninguém gostaria de ter, um caçula. A roupa que meu pai me deu, ó. Ó. Aí a Bíblia diz que ele dava má notícia, ele ia para a terra ver o trabalho dos irmãos só para vir fofocar para o pai. Ele contava, né? Falou, eu sonhei que vocês tudo aí vão me servir, ó. Prepara. Como é que é? Ué, mas ele era arrogante. Inclusive, entende-se que tudo que ele passou foi Deus tratando com ele. E tem um fato, irmãos, eu vou citar aqui, não é claro isso nas Escrituras, tá? É uma interpretação possível, mas nem é a interpretação mais aceita. Mas muitos vão apontar a ida de José à casa de Potifar, quando estava só a esposa, como imprudência dele. No sentido de tudo que ele faz dá certo, ele é jovem, ele é bonito, ele já sabe que ela tem interesse nele, e ele vai à casa de Potifar quando ela está só. Veja bem, eu não estou falando que ele tinha nenhuma intenção, mas no mínimo imprudente ele foi. Com certeza. Então, nem José salva, né? Ele também tem suas falhas. Diga, Cadu. Tema de festa de aniversário, né?
Sim. 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 Aham. É. É, essa. Sim. E esses que mostram pontos altos e baixos, é interessante porque isso não é só uma biografia deles. Os altos e baixos, eles nos mostram como que Deus os levantou, mas eram falhos. Mas Deus usa e abençoa, mas eram falhos. Mas eles eram fortes e tal, sábios e fortes na batalha, mas eram falhos. Então, tudo isso é para que quando a gente olha para uma característica, uma característica boa, a gente pense assim, isso está apontando para Cristo. E quando a gente vê uma característica má, diz assim, Cristo não tem isso. Assim Cristo não falha. E isso é porque ele é humano. Então, até na história de Israel, quando a gente vê o livro de Reis, por que há o livro de Reis para Israel? Porque o livro de Reis mostra, olha, virá um rei que vai fazer isso que Davi fez, mas sem cair em pecado, sem falhar, sem matar, sem adulterar. Então, o propósito sempre é esse, né? Irmãos, caminhando aqui então nós chegamos nesse momento em que Moisés, ele é castigado por Deus e não entrará na terra prometida. E aí alguns incidentes ainda no capítulo 20 até o 22, como a morte de Miriam, a morte de Arão, a serpente de bronze, mais rebelião e algumas vitórias também que Deus concede. Isso é a segunda parte. Aí nós chegamos no capítulo 22, e 22 começa com uma história muito peculiar, né, das Escrituras. Diga. Aham. Sim. Não, Deus é um pai sábio, né? É um pai perfeito, né? Ele sabe como fazer as coisas. E justamente a repreensão sempre foi diante da face dele, né? Diante do tabernáculo, da tenda, da congregação. Irmãos, quando nós começamos o capítulo 22, nós começamos a terceira parte do livro. Nós vemos aí a história de Balaão, né? Os irmãos lembram aí a mula, né? Que fala uma história bem estranha, né? Aos nossos olhos, mas tem o seu propósito de ter sido narrada. Aí nós vemos Balaão que foi contratado para amaldiçoar o povo. O rei de Balaque, né, rei da terra lá, ficou com medo de Israel, chamou ele para amaldiçoar, mas ele abençoou. Ele tem as suas profecias a respeito de Israel e a culminância do incidente então de Balaão no capítulo 25. Aí nós começamos a última parte, quarta parte, que são as instruções para dominar a terra. Nesse ponto aqui, já tinha uma geração inteira morrido no deserto, já tinha nascido outra geração. E é interessante porque o número do exército é muito próximo. É muito próximo. Aqueles que morreram, Deus proveu o mesmo tanto para que entrasse na terra prometida. O sentido, assim, o que a narrativa ensina é que não era pelo número A ou B de exércitos. Era Deus que ia fazer. Deus queria entrar com 600 mil. Aqueles não quiseram, ele matou e arrumou mais 600 mil para fazer do jeito dele, para fazer da forma como ele queria. Então nós temos aí do capítulo 26 até o final um outro censo de homens à idade militar, o problema das filhas de Zelofeade, que eram mulheres um homem que não teve filhos, então corria-se o risco das mulheres ficarem sem a posse da terra, então Deus legisla sobre isso. A designação do sucessor para Moisés, regulamentação de festas e coisas especiais, os votos, a vingança contra os midianitas, há ali a divisão da terra, né, para aquelas tribos que ficariam do lado de cá do Jordão. Há a lista de todas as jornadas, né, que o povo de Israel fez, a divisão da terra de Canaã, eles já dividiram antes de entrar na terra, pelo menos de maneira planejada, e as cidades dos levitas, e um segundo problema com as filhas de Zelofeade. Primeiro problema, elas não têm terra. Aí Deus manda dar terra para elas.
Num segundo momento, a tribo é que reclama. Fala assim, mas peraí, se elas casarem com homens de outras tribos, nós vamos perder herança para aquela tribo de lá. A tribo vai começar a tomar conta aqui da nossa herança. Aí Deus fala, de fato eles estão reclamando algo que é justo. Então, se casar tem que ser com homens da própria tribo para que a herança fique na tribo. Então, esse último problema encerra-se então o livro. Tendo visto então, irmãos, toda a estrutura do livro, qual que é a mensagem do livro? O que a gente tem que ter em mente quando a gente vai ler o livro de Números? Para se tornar então uma leitura mais enriquecedora, para que nós possamos aproveitar melhor as informações que nós temos no livro. Então, só voltando aqui, nós já vimos as informações literárias do livro, nós vimos aqui a estrutura do livro, e agora vamos ver a mensagem do livro. O livro foi escrito para exortar a Israel. Lembrem, Israel está prestes a entrar em Canaã. É uma geração que não saiu do Egito, não esteve no Egito. Então, o livro é escrito para exortar a Israel a não desobedecer, a não murmurar, a não tentar a Deus como os pais fizeram. Imagina, filho vai casar, né? Então, o que um pai crente deveria fazer com o filho antes do filho casar? Sentar com o filho e dar boas instruções para o filho. Já deve ter feito isso durante a vida, mas de maneira objetiva. Olha, casamento é o seguinte, é assim, você deve ser um marido assim, você deve fazer isso, aquilo, eu errei nisso, não caia nesse erro, eu falhei nisso, não fale, tal. Então, Deus está fazendo isso com Israel. Só olha, sabe por que os pais de vocês morreram no deserto? Porque eles me tentaram, porque eles foram rebeldes, porque eles não creram no meu poder, porque eles murmuraram. Está vendo Moisés? Sabe por que Moisés não entrou na terra? Porque ele se rebelou, porque ele foi orgulhoso, porque foi soberbo. Não façam isso na terra que vocês estão entrando. Então o livro funciona como uma instrução para o povo temer a Deus, obedecer a Deus e mais do que isso, confiar em Deus. Essa é a mensagem do livro, traçando todo esse histórico para aqueles que eram os leitores originais serem levados a confiar em Deus. É interessante, irmãos, e importante a gente lembrar que a mensagem do livro não é chamando a obediência primeiro. O texto não fala assim, olha, obedeçam. Não é a primeira mensagem, ainda que ela esteja lá também. Mas é a mensagem para confiar em Deus, o que é diferente. Se nós confiamos em Deus, nós obedecemos a Deus. Foi o que Josué e Caleb fizeram. Quando eles viram a terra, eles viram que a terra era difícil. Mas eles confiaram em Deus. Por isso eles obedeceram. Aliás, só fazendo um parêntese aqui, é essa a intenção de Paulo ao escrever a carta de Romanos. Paulo deseja que aqueles crentes fossem motivados a obedecer a Deus mediante a fé, por fé. Ele começa Romanos dizendo isso, que a intenção dele é levar os crentes à obediência que provém da fé, e ele encerra o livro falando isso, que a intenção dele é levar os crentes a obedecer por fé. Então, a obediência, irmãos, ela é importante. Mas a obediência que Deus quer de nós é uma obediência que vem motivada pela confiança em Deus. E não pelo medo, não pela barganha, não pelo desejo de ganhar alguma coisa. Mas a obediência que Deus quer dos seus filhos é uma obediência confiada. Se Deus manda eu fazer isso, eu vou confiar em Deus e eu vou obedecer. Se Deus fala que eu não devo fazer isso, eu vou confiar em Deus e não vou fazer. Então o livro, muito mais do que chamar a obediência, é um livro que chama a confiar em Deus. E essa confiança, naturalmente, ia levar à obediência a Deus. Então, e esse é o motivo do livro terminar e começar e terminar com o censo. Porque mesmo tendo ocorrido tudo aquilo que ocorreu de rebelião, de revolta, de deserção, o que o texto mostra? Que Deus mantém a sua palavra. Então Deus é um Deus que se pode confiar nele. O livro está mostrando isso ao narrar as rebeliões e depois outra geração está mostrando, olha, Deus é um Deus que se pode confiar, porque ele vai manter a palavra dele. Ele vai fazer ele entrar na terra prometida. Então esse é o que o texto chama, né?
Até o Lutero ele tem um comentário sobre esse texto que ele fala assim: esse livro é um exemplo notável de como não adianta simplesmente tornar as pessoas piedosas por meio das leis. Antes, como diz Paulo, as leis somente provocam o pecado e a ira. Ou seja, o livro de Números não está exaltando a lei. Olhem a lei, obedeçam a lei, façam a lei, cumpram a lei. Está apontando para Deus. Confie em Deus. Confie no poder de Deus. E então, obedeça a Deus. Então, a mensagem central do livro, que vai nos ajudar a entender bem o livro como um todo, é esse chamado a confiar em Deus e, como consequência, obedecer aos mandamentos do Senhor. Irmãos, acho que o tempo ainda está tranquilo. Eu gostaria só de fazer menção aqui de algumas partes específicas do livro. Quando nós lemos o livro de Números, assim como vários outros livros da Bíblia, nós temos algumas informações na mensagem do livro que são difíceis da gente compreender. Então eu gostaria de trazer aqui 4 observações no livro de Números para nos ajudar a compreender aqui. Primeiro, uma informação que há no livro que alguns críticos sempre levantam é sobre o número do exército. A Bíblia diz que o exército de Israel era de aproximadamente 600 mil homens, de 20 anos para cima, todos capazes de sair à guerra. Isso implica que o povo de Israel teria mais de 2 milhões de pessoas, contando crianças e mulheres. E muitos vão dizer que esse número ele não é um número real, tanto pelo próprio tamanho das nações na época. 3.500 anos atrás, os povos grandes, eles não eram povos grandes como os de hoje, né? Então, 2 milhões de pessoas é talvez metade da população de Belo Horizonte. Então, é muita gente, né? Não sei quanto que tem aí Juiz de Fora, mas é mais do que a população de Juiz de Fora. Então, alguns críticos levantam dúvidas com relação a esse número. E nós não precisamos temer esses questionamentos porque o texto é muito antigo. Então há algumas questões de interpretação. Os teólogos vão dizer que há 2 maneiras possíveis de interpretar esse texto. Os teólogos reformados. Uma maneira de interpretar o texto é que ao se falar do número não se fala de indivíduos especificamente, mas de grupamentos. Então é como se Israel não tivesse 600 mil homens, mas 600 grupamentos de 100, 200, 250, não se sabe, mas que tivesse um número reduzido. Essa é uma maneira de interpretar. Porém, irmãos, o mais provável é que o número era grande mesmo. Se nós observarmos o próprio texto, a própria narração, por que Balaque chama Balaão para amaldiçoar o povo? Porque ele ficou com medo. Era um povo numeroso. Ele tinha nações ao redor, mas eram nações de um tamanho normal para a época. Então, aparentemente, ao que tudo indica, Israel, de fato, era um povo diferente nisso aí. Por que Raabe e o povo de Jericó, antes deles atravessarem o Jordão, já tinha fechado tudo e já estava preparado, já estava se fechando contra Israel? Porque era um povo numeroso. Inclusive por cumprimento das promessas de Deus a Abraão. Ele falou, olha, esse povo vai descer o Egito, mas eu vou tirar de lá um povo numeroso, um povo muito grande. Então, muito provavelmente, a melhor interpretação é a que está no texto, que era um povo numeroso e isso gerava o temor das nações. Marlene, depois te passo. Hã? Sim. Sim. Na mentalidade antiga, a guerra entre 2 povos era a guerra entre 2 deuses. E o povo que vencia era porque o Deus dele era mais forte. Então eles tinham esse medo mesmo. Esse Deus de Israel aí, bicho é bruto, hein? Hã? Exatamente.
Eles reconheciam mais do que o Israel. É por isso que Raabe foi salva. A gente pensa que Raabe foi salva só porque ela escondeu os espias lá, mas não foi. Ela escondeu os espias porque ela confiou no Deus de Israel. Ela professa que aquele Deus era maior do que os outros deuses. Por isso ela foi preservada, né? Sim, exatamente. Era. É assim, se fosse um crescimento normal, o Egito ia ficar tranquilo, né? Exato. Sim, exatamente. Então, assim, o espanto que eles tinham diante do tamanho de Israel já mostra que não era uma coisa muito comum, um povo daquele tamanho, né? Exatamente. Cada vez que chegava lá no arraial de Israel, tinha mais de 300 meninos. Falei, tá doido, esse povo não para, né? Aí chegava, ano que vem vai levar mais coisa lá para Israel, tem mais 500 meninos lá. Falei, ô povo, né? Irmãos, a gente tem que aprender com Israel, irmãos. A gente tem que aprender com Israel. Ó, deixa eu falar com vocês. Tem um amigo meu, ele já esteve aqui, inclusive. Tem um amigo meu que na igreja dele, cada vez que a gente vai lá nas férias, tem mais uns 10 meninos. No mínimo. E o conselho da igreja lá, acho que são 5 presbíteros, mais o pastor. Um dia eu estava fazendo as contas, que só os filhos dos presbíteros e do pastor, acho que dá 20, um negócio assim, muito menino. E aí a gente chega na igreja, sabe qual que é a nossa impressão? Oh, essa igreja está crescendo. E está crescendo mesmo, porque o crescimento ordinário do povo de Deus é por meio dos filhos dos crentes, não é por meio da conversão dos ímpios. Eu já falei isso aqui. O crescimento ordinário se dá pelos filhos dos crentes. Então, se a gente quer que a igreja cresça rápido, tem que ter muito filho, né? Para a igreja crescer. Agora já era nada, a igreja está cheia de gente nova, ué. Ah, não, a senhora ensina para os netos. Ó, se Abraão e Sara, com 190, tiveram filho, vai que, né? Se Deus quiser. Cadê o Sou Wilson? Aí, Sou Wilson, ó. Vai que Deus, né? Ué, tá tendo pouca fé aí, Aparecido. Irmãos, vamos continuar aqui. Então, essa questão da numeração, ainda que às vezes aparenta algo difícil, mas a gente pode entender que, de fato, a própria Bíblia sustenta a afirmação desse grande número do povo. No Egito? Aí, imagina eles verem um povo que está chegando quase a metade deles, né? E qual que era a preocupação do Egito? Se vier um inimigo, Israel vai juntar com o inimigo, aí pronto, aí acabou. Então, eles viam de fato Israel aumentando, aumentando, aumentando. Um segundo aspecto, eu já até falei um pouco dele aqui, um segundo aspecto que às vezes causa dificuldade em nós no livro de Números, é justamente o castigo de Moisés, né? Por que Moisés ficou de fora da terra? Está lá no capítulo 20, versículo 2 ao versículo 13. Eu já expliquei aqui, né, que ele não glorificou a Deus porque ele tentou agir como Deus. Mas, irmãos, eu por muito tempo ficava assim, poxa, coitado de Moisés, né? Tal. Mas, irmãos, eu, depois de um tempo aprendendo e lendo, eu acho que a gente não deve ter esse sentimento com relação a Moisés, porque ainda que o castigo dele tenha sido pesado, ninguém experimentou o que Moisés experimentou. Ninguém teve comunhão com Deus como Moisés teve nesses 40 anos. Como que começa o relato de Moisés enquanto libertador? Conversando com Deus na sarça ardente. Como que termina a vida de Moisés? Conversando com Deus no monte onde ele morreu. E contemplando a promessa de Deus. Falou, Deus é fiel mesmo. Ele falou que ia tirar e tirou e vai levar. Então, a comunhão que Moisés teve com Deus foi inigualável. Ninguém antes de Cristo nunca teve uma comunhão com Deus como Moisés teve. Então, eu tenho para mim que se perguntassem para ele se ele trocaria,
Você troca entrar na terra prometida em vez de não ter aquela comunhão toda com Deus? É óbvio que ele não trocaria. Por quê, irmãos? E isso até nos ensina. Porque o abençoador, ele é infinitamente melhor do que a bênção que ele pode dar. Então, é bom desfrutar das bênçãos de Deus? É. Mas é muito melhor desfrutar da comunhão com o próprio Deus do que das suas bênçãos. E isso nos ensina, irmãos, porque o que acontece muito na nossa vida? Nós nos contentamos somente quando o abençoador nos dá as bênçãos. Enquanto ele não dá, a gente fica, faz bico, a gente revolta, a gente não gosta, porque eu peço isso, ele não dá, eu oro por aquilo, ele não responde, mas ele está se dando a nós, e a gente não faz caso disso. Então Moisés teve uma comunhão com Deus, assim, fantástica. Ele não teve uma das bênçãos que Deus prometeu, mas ele teve o próprio Deus. Então isso é fora de qualquer comparação. E isso para nós também, irmãos. Nós devemos sempre entender isso. O que deve bastar para nós não é nenhuma bênção. O que deve bastar para nós é o próprio Deus. É ter comunhão com Ele. É tê-lo como nosso Deus. Isso para nós basta. As demais bênçãos é brinde, né? Coisas a mais que Deus nos dá. Sim. Pessoas que apontavam para Jesus, né, como isso. Não é à toa, seu Tedinho, que no Monte da Transfiguração ele estava lá. Porque ele, representando a lei, estava apontando para Cristo, né? Então ele foi, de fato, o grande personagem que Deus usou para projetar aquilo que Cristo seria, né? Exatamente. É porque nós temos aí os 3 grandes ofícios de Cristo, né? O profeta, sacerdote e rei. Então, enquanto rei, há uma figura muito forte de Davi, né? Mas enquanto profeta, Moisés, ele excede a ponto do próprio Jesus citá-lo, né? De que ele falou que viria alguém superior a ele, o mediador. Sim. Não morreu de velhice, né? Ainda que era velho, não morreu de velhice. E é interessante, Marlene, por que Deus enterrou ele? Você sabe por quê? Lá em Daniel nos conta, né? Daniel fala que o Satanás lutou pelo corpo de Moisés. Nós vamos entrar nisso, obviamente, agora, né? Deixa para quando chegar em Daniel. Mas o diabo, provavelmente, para usar o corpo de Moisés como um falso mestre, um falso líder. Então, Deus teve, vamos dizer assim, humanamente falando, Deus teve que preservar para que Satanás não tomasse o corpo de Moisés. Mas isso é complicado também, deixa lá para frente. Não, do jeito que Israel era, exatamente. E, na verdade, é a própria figura do anticristo, né? Porque o que a Bíblia fala de anticristo é esse que se assenta no lugar santo e se faz como Deus, como Cristo, né? Irmãos, mais uma coisa, uma observação, é a Bíblia falando de Moisés como o mais manso de toda a terra. Nós vemos lá em Números 12, versículo 3, quando Miriam e Arão se rebelam contra ele, a Bíblia vai dizer que ele era o homem mais manso da terra. Aqui nós temos 2 opções, né? Porque é difícil entender Moisés fazendo um relato sobre ele mesmo assim, né? Como que o autor fala tão bem de si mesmo, né? Então nós temos duas opções aqui de interpretação. Ou esse versículo é uma nota editorial, vamos supor que foi Josué que organizou o livro, Josué colocou esse comentário de que Moisés era o homem mais manso da terra, mas também essa palavra manso, ela pode ser traduzida por miserável. Então,
é como se Moisés, ao narrar que os próprios irmãos se rebelaram contra ele, dissesse que aquilo acontece e faz uma observação. Moisés era o homem mais miserável dessa terra. Tamanha oposição que ele sofria. Porque essa palavra manso também pode dar essa interpretação. E por fim, nós temos uma passagem muito interessante aqui no capítulo 20, como eu falei, que é Balaão. Inúmeras coisas difíceis estão envoltas aqui na história de Balaão. Primeiro porque ele é um sacerdote pagão. O rei Balaque chama ele para amaldiçoar o povo de Israel e Deus fala com ele. É difícil da gente entender isso, Deus falar com um sacerdote pagão. Então, já começa por aí. Depois, acontece o fato de Deus mandar ele ir e quando ele vai, Deus amaldiçoa ele, Deus se ira contra ele porque ele foi. Parece que Deus mandou e depois desmandou, é complicado. E também o propósito daquele fato da jumenta ter falado. É óbvio, irmãos, que isso não está no texto só para ser um comentário cômico. Óbvio que não. Mas há um propósito naquilo ter acontecido, né? Deus ter feito a jumenta falar. Então Balaão é uma história bem... Não, baleia nunca falou não, Aparecido. Ah, tá. Exatamente. Então, são algumas coisas difíceis, né, da gente interpretar no texto, mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para um detalhe. Vamos abrir lá em Números 20. Não, irmãos, perdão, 26. Também não é 26 não, perdão. É 22. Eu olhei 3 números de versículo aqui, achei que era o capítulo. 22. As pessoas foram lá falar com Balaão, né? Ó, o rei Balaque está te chamando que é para você amaldiçoar o povo. Aí Balaão falou assim, ó, vou consultar a Deus. Se ele falar que é para eu ir, eu vou. Aí ele consulta a Deus uma vez. Aí ele fala assim, ó, não vai, porque o povo de Israel é abençoado. Aí ele volta e fala, ó, não vou. Aí Balaque manda outra comitiva. Só fala com ele que é para vir e eu vou enriquecer ele. Eu vou dar muitas coisas para ele. Aí ele fala assim, eu vou consultar a Deus. Aí o versículo, quer ver? 20, capítulo 22, versículo 20, diz assim: Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: Se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te, vai com eles. Todavia farás somente o que eu te disser. Aí o versículo 21. Então Balaão levantou-se pela manhã, abardou sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Fica um negócio muito dúbio aqui. Deus falou, se eles vieram te chamar, você vai. Aí ele vai e Deus vira adversário. Qual que é a questão aqui, irmãos? O versículo 20 diz assim: se aqueles homens vieram chamar-te, aqui tem uma diferença bem importante na tradução. Eu já falei com os irmãos que a tradução do hebraico é muito difícil. Não é como no português que a gente tem passado, presente, futuro, passado perfeito, imperfeito, mais que perfeito. O hebraico não tem muito essas coisas. Então a tradução, uma tradução possível e melhor até, é assim: se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te e vai. Isso aqui muda tudo, sabe por quê? Porque o texto não mostra que eles vieram chamar de novo. Ele simplesmente levantou e foi. O que o texto está mostrando é que provavelmente Balaão, ao mesmo tempo que ia fazer o que Deus mandou, ele estava bem interessado naquelas riquezas que Balaque ofereceu. Então Deus, é como se Deus falasse assim, ó, o sinal para saber se você vai ou não é se eles vierem te chamar. O que ele já fez? Montou a jumenta, montou a mochila e foi com eles, sem que eles chamassem, porque ele estava interessado nas riquezas que Balaque tinha oferecido. Então, irmãos, a gente tem que ter um cuidado, né, para a gente não agir como Balaão, né? Porque nós colocamos muito o nosso interesse à frente da vontade de Deus, né? A gente faz muito o que a gente quer. A gente faz muito aquilo que vai dar algum lucro para nós, algum benefício. E a gente deixa a vontade de Deus, mesmo que a gente finja
de piedade. Sabe quando a gente faz uma coisa errada e fala assim, não, se não for de Deus, Deus vai atrapalhar. Mas não, era o contrário, né? Eu não vou fazer, se Deus quiser que faça, vai acontecer, mas não. A gente sempre faz o contrário, né? Um dia eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim, ó, cristão, eu não dou o dízimo. Eu falei, você não dá o dízimo por quê? Porque eu não tenho certeza se é uma prática bíblica. Eu falei, engraçado, né? Por que na dúvida você não dá? Dá o dízimo. Se você descobrir que não é, aí você para. Por que é sempre na direção de ser beneficiado a nós? Então, nós somos assim, irmãos. A gente faz uma coisa errada esperando que Deus vai dizer para a gente fazer o certo. Quando, na verdade, nós sabemos sempre o que é o certo. A gente é que faz o errado, dando um miguezinho, achando que Deus vai achar que a gente é piedoso demais. Hã? Aí, ó, fica a dica da Aparecida aí. Então, irmãos, são apenas algumas passagens difíceis, mas para nos ajudar a compreender o livro. Só mais uns minutinhos, tá, irmãos? Irmãos, me aguenta aí. Como que a gente encontra o Evangelho no livro de Números? Lembra que nós estamos falando que tudo aponta para Cristo, é um preparo. Todas essas falhas desses homens aqui, do povo de Israel, está preparando para o Messias. Não há um apontamento muito específico, como em outros livros, como Gênesis 3,15, por exemplo. Mas muitas coisas de Números está preparando para a vinda de Cristo. Aliás, o Novo Testamento faz muita referência ao livro de Números. Primeiro que a incredulidade de Israel no deserto é o pano de fundo da tentação de Jesus, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 4. A sequência que Mateus relata a tentação aponta para aquilo que Israel fez no deserto de errado e que Jesus fez de maneira correta. Então, Jesus está cumprindo aquilo que Israel não conseguiu cumprir. Nós vemos Hebreus falando da novilha vermelha, que Cristo cumpre todo aquele ritual que era devido para a purificação, e está lá em Levítico 19. Nós vemos 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, falando que Jesus é a rocha que alimenta, apontando para Números, versículo 20, capítulo 11, e a própria serpente no deserto. Os irmãos lembram bem de João 3,16, mas os versículos antes do 16 é Jesus falando com Nicodemos. Assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que crê, continuando o pensamento, né, não pereça, mas tenha vida eterna. Isso ele está tirando de onde? De Números. Então, quando a gente vê Números, a gente vê que está havendo um preparo e um ensino daquilo que viria. Fora isso, as profecias de Números com relação à vinda de um rei se cumpre em um primeiro momento a Davi e em um momento posterior em Cristo. Paulo vai dizer, né, lá em 1 Coríntios 10, vai exortar o povo, olha, não seja como Israel, que passou eles experimentaram o manjar pela rocha, eles foram batizados no mar, mas caíram no deserto. Então, Paulo está com Números em mente, quando ele fala para o povo, ó, vocês estão participando da ceia aí, cuidado para vocês não caírem também, e não ser povo e parecer que são crentes, mas não são. Então, Números funciona a todo momento como esse pano de fundo, exortando a obediência, ao temor, à confiança e à obediência a Deus. Então, irmãos, como que nós lemos o livro de Números de maneira produtiva? Primeiro, nós devemos sempre identificar a incredulidade de Israel e comparar com a nossa. A gente costuma comparar a incredulidade de Israel com o outro, né? Ah, eu conheço um cara que é assim também, igual a Israel. A gente tem que comparar com a nossa incredulidade. Nós somos como o povo de Israel. Nós temos que ler o livro de Números, identificando a misericórdia de Deus, também aplicando a nós. Porque se somos cabeça dura igual Israel era, também desfrutamos da misericórdia de Deus como Israel desfrutou. E devemos ler Números, enxergando em toda a provisão que Deus deu, Cristo como a nossa provisão para a nossa salvação e para sermos o povo de Deus. Amém, irmãos?